Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página de abertura de hoje é do livro Justiça Divina, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, capítulo 35, que tem como título Palavras de Esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê.
Eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhece que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam. Escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas, assim, a rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentar-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece, e se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés, reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo: a paz seja convosco. Boa noite a todos. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva. O nosso tema para a prece dos desencarnados, ele foi aberto no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a lição: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E vamos falar do tema da injúria e violência. Esse tema, ele nos traz 3 passagens evangélicas proferidas por Jesus no momento do Sermão da Montanha. A primeira: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. A segunda: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. E temos a terceira, que nos traz os seguintes ensinamentos: sabei o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, 21, versículos 21 a 22. Esses 3 textos evangélicos, ele nos traz a seguinte reflexão. Jesus nos faz uma promessa: que os espíritos que trabalhem no seu processo de evolução espiritual, praticando em sua essência a lei de justiça, amor e caridade, combatendo em si as mais inclinações, tal como a violência e a cólera, terão merecimento, ou seja, a recompensa para habitar o mundo de regeneração. No item 1 e 2, trazemos as expressões de bem-aventurados. O que significa a expressão bem-aventurados?
Bem-aventurados significa que são espíritos prósperos, felizes, que fazem a relação das qualidades, virtudes ou disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. Quem as exercite, sem dúvida será bem-aventurado, ou seja, será feliz pelo resultado que alcançará. As duas primeiras passagens transformam os espíritos através da lei do amor. A primeira passagem, ela nos revela que seremos prósperos, felizes, recompensados pelos resultados das nossas ações, ao sermos espíritos brandos, gentis, de agir com moderação, sermos mansos, sermos doces, trabalhando em nós as questões da paciência para com todos. A segunda passagem, ela nos revela que seremos prósperos e felizes, recompensados por sermos espíritos pacíficos, tranquilos, de procurarmos buscar viver em paz na terra, sem buscar conflito com os nossos semelhantes. A terceira passagem nos fala dos caminhos que nos afastam do amor de Deus. Por essa razão, Jesus condena a violência. Para atingirmos a condição de brandos e pacíficos, será necessário combater em nós os momentos de desequilíbrio. Quando isso acontece, deixamos o ser primitivo tomar conta de nós. E não ouvimos a voz da inteligência e da razão. Alimentamos a cólera. Somos capazes de praticar atos de violência. Dependendo da situação, os espíritos encarnados eles chegam até as vias de fato e tiram a vida do seu irmão. É aconselhado não proferirmos palavras que ofendam os nossos irmãos. Essas palavras, elas podem gerar atos de animosidade e agravar as consequências das situações de animosidade daquele momento. O Evangelho, ele nos traz uma pergunta. Por que uma simples palavra de ofensa ao nosso irmão pode reverter-se de tanta gravidade que merecerá tão severa reprovação de Jesus? Ora, essa pergunta está se referindo ao termo raca, mencionado no terceiro texto evangélico. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. O que podemos concluir dessa terceira passagem? Que qualquer ofensa proferida a um irmão gera um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Devemos sempre demonstrar respeito para conquistarmos o direito de ser respeitado. A cordialidade demonstra entre os espíritos um estado de superioridade moral. Então, quais são as causas dos nossos desequilíbrios? Se nós pararmos para observar as nossas atitudes, estamos sempre julgando o outro, observando como o nosso irmão está se comportando na vida social, qual a sua conduta moral.
Quando as suas atitudes elas não condizem com aquilo que interpretamos como correto, ou seja, utilizamos a nossa régua para medir o outro, atuamos no papel de juiz. Aí aplicamos a sentença e condenamos. Então, tratamos esse irmão com desprezo, com indiferença e com preconceito. Não conhecemos nada da trajetória espiritual desse nosso irmão, as vidas pregressas desse espírito, as provas e expiações que ele tem a cumprir. Qual o seu conhecimento sobre a vida espiritual desse irmão? Por essa razão, chegamos à conclusão que não temos o direito de chamar o nosso irmão de louco. Por essa razão, o julgamento só cabe a Deus. Quando adentrarmos o mundo espiritual, não haverá um tribunal um tribunal composto de espíritos superiores para nos condenar ou absolver. O tribunal a ser observado é o da nossa consciência. O nosso corpo mental é um livro aberto na espiritualidade, exposto para todos os espíritos desencarnados. E nós vamos habitar uma região no plano dos desencarnados conforme a nossa evolução moral. Quais as reflexões que podemos chegar até aqui? Até agora nós conseguimos estabelecer importantes conceitos para a nossa conduta moral, tanto de espíritos encarnados quanto a de espíritos desencarnados, no seu processo de evolução espiritual. Mas nas bem-aventuranças, Jesus nos promete uma recompensa se atingirmos a condição de brandos e pacíficos. A recompensa é que herdaremos a terra e seremos chamados filhos de Deus. Vamos fazer uma reflexão e as condições necessárias que precisamos praticar para adquirirmos essa recompensa. Vamos ver o nosso processo de evolução. O processo de evolução dos espíritos, ele é colocado em prática na Terra, quando estamos na erraticidade, na vida espiritual. Vamos nos preparar, ouvir palestras, entender a nossa condição atual de espírito e precisamos reencarnar. Portanto, tem o homem a necessidade dos bens terrenos para viver, para evoluir. Mas a gente precisa compreender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, primeiramente, devemos nos dedicar à vida espiritual. Depois, à vida material. E o que são as bem-aventuranças? Elas são partes dos textos evangélicos proferidas por Jesus no Sermão da Montanha. Jesus define neste sermão a felicidade, explica a sua missão
compara a justiça terrena e a justiça divina. Critica a religiosidade meramente exterior. Reúne deste modo e de forma sintética o mais expressivo discurso moral já conhecido. E para compreensão do capítulo de hoje, bem-aventurados os brandos e pacíficos, mais precisamente o tema da injúria e violência, nós precisamos voltar no tempo, fazer uma análise do processo de evolução na Terra. Esse processo, ele passa pelas 3 revelações enviadas por Deus. No Egito, época de Moisés, caráter de primeira revelação, como eram os nossos costumes? Adorávamos vários deuses. O povo hebreu estava na condição de escravo, sofrendo todo tipo de violência, física e moral. Moisés começa o processo para libertar o povo hebreu. Para levar o faraó à reflexão e libertar o povo hebreu, são necessárias várias ações que vão de incômodos físicos até o desencarne do primogênito. Recebemos a primeira psicografia, conhecida como os 10 Mandamentos, contendo ensinamentos sobre amor a Deus e ao próximo, e as regras de conduta moral. O povo que foi escravizado não tinha nenhum conhecimento sobre a vida espiritual. Vivia somente a vida material. Para introduzir um conceito de respeito ao próximo, de conduta moral, Moisés cria um código civil, conhecido por nós como a Lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O tempo passa e nós vamos chegando até Roma, na época em que viveu Jesus. E qual era a condição dos espíritos naquela época? O povo vivia sobre o jugo de Roma. As batalhas sangrentas com justificativa de defender o Império Romano. O povo sofria todos os tipos de injustiças sociais. A lei de Talião era imposta aos fiéis pelos sacerdotes, através somente de práticas exteriores. Aguardávamos Jesus, o Filho de Deus, o Rei que tomaria o poder. Segundo a nossa condição moral e grau de evolução naquele momento, queríamos que Jesus destruísse o Império Romano pela força, utilizando a espada, derramando sangue. O que podemos concluir até aqui? Concluímos que os bens da terra são conquistados pelos violentos, prejudicando os que são brandos e pacíficos. Deus nos envia Jesus, segunda revelação. Nascido em uma manjedoura, chega à terra em condição de humilde e com a missão de nos ensinar o amor. Em sua trajetória pela terra, nos dá o exemplo da brandura, da mansuetude, da afabilidade, da doçura. Jesus
é um ser angelical. Nos alerta que precisamos dos bens terrenos para sobreviver, mas nos mostra a necessidade de cuidarmos da nossa evolução espiritual. Na sua passagem pela Terra, nos traz a boa nova. Passamos a conhecer o sentimento de Deus para com seus filhos, o Deus de bondade infinita, o Deus de amor, do perdão, da justiça. Conhecemos agora não mais um Deus violento que pune seus filhos por não seguir rigorosamente as leis. No Sermão do Monte, nos fala da necessidade de sermos mansos e pacíficos. Condena qualquer tipo de violência. Jesus nos dá exemplo de ser pacífico e de agirmos com mansuetude e brandura. Nos dá o exemplo quando, no momento de sua captura, pede a Pedro que não revide as agressões, solicitando que embainhe a espada e não a levante contra o seu irmão. Não importa a condição espiritual da terra naquele momento. Jesus é crucificado. Depois de todos os atos de violência praticados contra ele, pede a Deus que nos perdoe, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Nos traz aí o exemplo da humildade. Nos ensina a perdoar. E esse perdão é a maior prova de amor de Deus para com os seus filhos. Nesta época, não tínhamos o conhecimento da vida espiritual. Não éramos evoluídos moralmente e vivíamos intensamente a vida material. Chegamos à era do Espiritismo, terceira revelação, o Consolador prometido que veio no devido tempo recordar e complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. Revela ainda quem somos, onde vivemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. O Evangelho nos ensina que somos a essência da criação divina. Todo o amor que Deus veio nos ensinar está dentro de nós. Fomos criados para sermos felizes e amar. Ser brando e pacífico é respeitar o amor de Deus, é caminhar no processo evolutivo com o nosso próximo, é perseverar no processo de evolução espiritual para conquistarmos a posição de espíritos felizes, conquistando a felicidade da alma. A justiça lhes será feita, assim na terra como nos céus, porque serão chamados filhos de Deus, nos promete Jesus. Podemos observar nos dias de hoje que não evoluímos muito como espírito. Estamos longe de receber as recompensas prometidas por Jesus. Os bens terrenos continuam sendo conquistados pela violência. Os espíritos encarnados não medem consequência para obter o poder. Buscam o tempo todo o luxo, a riqueza. Não desenvolvemos muito bem o amor ao próximo. Não olhamos para os nossos irmãos que vivem em condições precárias, que vivem em dificuldades materiais e espirituais. Para merecermos as recompensas prometidas no Sermão da Montanha, precisamos nos colocar na posição dos filhos de Deus, praticando os seus ensinamentos e evoluindo como espírito, através da prática da lei do amor. A recompensa será nós adentrarmos o mundo de regeneração. A Terra está passando nesse momento por seu momento de transição, ou seja, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. É a lei do progresso. Os espíritos que irão habitar esse mundo habitarão por merecimento, ou seja, conhecendo Deus e praticando na íntegra a lei de justiça, amor e caridade. Os espíritos que não contribuirão,
que não contribuíram para a evolução do mundo através da sua evolução espiritual, não encarnarão no mundo de regeneração. Continuarão encarnados em mundos de provas e expiações em qualquer parte do orbe terrestre, mas não encarnarão mais na Terra. A cada oportunidade de reencarnação, precisamos reparar os erros da nossa caminhada. Precisamos nos redimir perante Deus e os nossos semelhantes. Isso é uma questão de justiça. E quando estivermos praticando a lei de amor, a caridade em todos os seus requisitos, teremos conquistado a posição de filhos de Deus e encontraremos a felicidade da alma prometida e desejada por nós. Que assim seja. Fiquem com Deus. Envolvidos mais uma vez nessas vibrações de amor e de luz, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele todo o amparo concedido no momento em que precisamos enfrentar a dor da separação. Que os nossos irmãos que tiveram que deixar o plano material possam chegar à pátria espiritual envolvidos nas vibrações de amor, de luz, acompanhado pelos espíritos superiores, que nós possamos adentrar a pátria espiritual com a certeza da nossa vida espiritual, da nossa evolução como espíritos aqui encarnados na Terra. Que a nossa missão aqui seja uma missão de compreensão, de harmonia, de paz, de sabedoria, e que a gente possa chegar no plano espiritual com essas mesmas vibrações. Que nossos olhos sejam abertos para que nós possamos enxergar a luz, enxergar o caminho que nos leva à felicidade da alma eterna. Maria, Mãe da humanidade, nos auxilia, Mãe, a enfrentar os caminhos que precisamos para percorrer a nossa evolução. Que Tu possa nos confortar com as Tuas lágrimas, com a Tua sabedoria, para nós que ficamos aqui na Terra, para que nós possamos compreender que o momento que estamos enfrentando é o momento de uma separação momentânea, é o momento de um até breve, e que mais tarde todos nós nos encontraremos na pátria espiritual. Que nós possamos compreender que a dor que nós sentimos aqui, ela também é sentida pelo nosso irmão que deixou o plano físico. Que nós possamos, nos momentos de conexão, em que nos conectarmos pelo pensamento, podemos estar nas vibrações de luz, de amor, através da prece, desejando que todos os nossos irmãos que desencarnaram tenham encontrado o seu caminho de amor, de paz e de luz. Que assim seja, graças a Deus.